Dentro do tópico metabolismo nitrogenado, vamos falar sobre o catabolismo dos aminoácidos. Em qual situação ocorre um aumento deste catabolismo? Jejum. Durante o jejum, precisa de oxidar as moléculas orgânicas na produção de energia e para a gliconeogênese. Alguns aminoácidos, não todos, podem servir para produzir glicose, outros para dar energia e outros tanto para a glicose quanto para a energia. Quando existe um excesso de proteína na dieta, como não se armazena aminoácido em proteínas, um excesso de proteínas vai gerar um excesso de compostos nitrogenados e esses compostos nitrogenados precisam ser metabolizados. E ao serem metabolizados ocorre o catabolismo, a quebra de aminoácidos, a retirada do grupo amina e a excreção desse grupo amina na forma da ureia. Também durante exercícios de alta intensidade. O músculo ele é capaz de utilizar o catabolismo de aminoácidos para a produção de energia de alguns aminoácidos. Em resumo, durante um status hipoglicêmico, ocorre esse metabolismo porque alguns aminoácidos vão servir para a gliconeogênese. E este metabolismo ele faz parte da renovação normal das proteínas, porém ele é aumentado nas condições citadas. Lembrando que os aminoácidos eles podem ser divididos em um grupo amino, um grupo ácido e um radical. Se nós compararmos o aminoácido com outras moléculas, destaca-se que o nitrogênio é a principal diferença dessa molécula com as outras. Logo, ao se retirar o grupo amina, o metabolismo do que sobra, que nós vamos chamar de esqueleto carbônico, pode entrar no metabolismo de carboidratos e lipídios. E lembrando que o grupo R é o que vai diferenciar os aminoácidos. Esse esqueleto carbônico, ou seja, o aminoácido, depois que é retirado o nitrogênio, ele normalmente é convertido em um cetoácido, que são ácidos que possuem o grupo cetona. E esses cetoácidos, nós já vimos alguns cetoácidos no metabolismo de carboidratos e de lipídios. Então, o primeiro passo para o catabolismo é a retirada do grupo amina. Como a amônia ela é tóxica, o organismo não quer que a amônia fique livre. Então, ocorre uma transaminação. O grupo amino sai de uma molécula e vira um grupo amino em outra molécula. O corpo escolheu o aminoácido glutamato como carreador destes grupos aminos. Como isso funciona? Eu tenho um aminoácido que eu quero catabolizar. Então, para catabolizar esse aminoácido, o primeiro passo é a retirada do grupo amino através de uma transaminase. Logo, o organismo precisa de uma molécula que vai receber esse grupo amino. Esta molécula, ao receber o grupo amino, forma glutamato. O glutamato é o principal aminoácido que carrega ou transporta o nitrogênio do catabolismo. E o glutamato sem nitrogênio é uma molécula chamada alfa-cetoglutarato. Então, nós sempre pensamos em alfa-cetoglutarato virando glutamato e vice-versa.
tanto no catabolismo quanto no anabolismo. Voltando então ao catabolismo de algum aminoácido. Esse aminoácido transfere o seu grupamina ao alfa-cetoglutarato através da transaminase. O alfa-cetoglutarato sempre vai virar glutamato quando recebe o grupamina. E este aminoácido vira um alfa-cetoácido. Ou seja, ao perder o nitrogênio, o esqueleto carbônico vai então seguir para o metabolismo de carboidratos e ou lipídios. A vitamina piridoxal é a vitamina que vai ser a coenzima da enzima transaminase. A piridoxal existem várias formas, piridoxina, piridoxal e piridoxamina, mas é também conhecida como vitamina B6. Grande parte desse metabolismo ocorre no fígado. Porém, o músculo é capaz de produzir energia a partir dos aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. Esses aminoácidos ramificados, eles perdem o grupamino e viram alfa-cetoácidos. Ramificado, alfa-cetoácidos, ramificados também. Continua a ramificação. Só perde o grupamino. Esse metabolismo é muito conhecido e você já deve ter visto suplementos que são compostos desses ácidos graxos de cadeia ramificada. Desses aminoácidos de cadeia ramificada, que em inglês são chamados de BCAA. Nesse slide, nós podemos ver que os aminoácidos, o metabolismo dos aminoácidos, está associado com moléculas do metabolismo de ácidos graxos e lipídios. Alguns aminoácidos são glicogênicos, são aminoácidos que vão entrar no ciclo de Krebs. Alguns aminoácidos são cetogênicos, que vão virar corpos cetônicos, e alguns aminoácidos, eles tanto produzem moléculas que vão virar, no metabolismo deles, eles podem produzir corpos cetônicos e também podem produzir glicose. Esse slide mostra que o catabolismo e o anabolismo, que nós vamos ver posteriormente, eles são muito semelhantes. Existe uma correlação, uma ligação entre o metabolismo de carboidratos e de lipídios com o metabolismo de aminoácidos. Uma vez retirada o grupo amino no catabolismo, o restante do aminoácido, ou seja, o esqueleto carbônico, ele pode entrar no metabolismo da respiração. Eles podem ser oxidados ou virar corpos cetônicos, que podem ser oxidados também. Muito bem, nós vimos o que acontece com o esqueleto carbônico. E o grupo amina? A amônia é muito tóxica, por isso que ocorre a transaminase. Ela não fica livre, ela continua como um radical. E esse nitrogênio, no catabolismo, ele precisa ser excretado do nosso corpo. Nós já vimos no ciclo da alanina-glicose que a alanina é o principal carreador desse grupo amina no músculo. Então, pensando no catabolismo de aminoácidos no músculo, a proteína ela é quebrada, ela é hidrolisada e libera aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser catabolizados. Eles transferem o seu grupo amino para
a molécula que nós falamos que o corpo escolheu como transportador de grupo amino nos tecidos. É o glutamato. Então, o glutamato vai receber grupo amino dos aminoácidos que estão sendo catabolizados. Esse grupo amino, ou esse nitrogênio, precisa sair do músculo. Quem vai transportar esse nitrogênio do músculo para o fígado? A alanina. Então, o glutamato doa o grupo amina para o piruvato, que vira alanina. Então, o outro par de alfa-cetoácido e aminoácido é piruvato-alanina. Quando o glutamato perde o grupo amina, ele vira alfa-cetoglutarato, que pode então continuar o ciclo de retirada de grupo amino dos aminoácidos que estão sendo catabolizados. E assim vai se formando a alanina. Essa alanina sai para o sangue, sendo então o principal carreador de nitrogênio do músculo para o sangue. No ciclo alanina-glicose, nós vimos que a alanina chega no fígado, vira piruvato e o piruvato vira glicose. Porém, com foco no catabolismo de aminoácidos, essa alanina, então, vai doar o grupo amina para o alfa-cetoglutarato, que no fígado vira glutamato. Lembrando que o glutamato é a principal molécula que transporta nitrogênio nos tecidos no metabolismo nitrogenado. O glutamato, então, nesse momento, ele contém o nitrogênio do catabolismo muscular. Só que esse glutamato está no fígado. E esse nitrogênio precisa ser excretado. O corpo dos mamíferos escolheu a ureia como a molécula de excreção do excesso de nitrogênio. Então, o glutamato vai doar este grupo amina para o ciclo da ureia no fígado, que vai sintetizar a ureia vai para o sangue, do sangue vai para os rins, e dos rins é excretada para fora do organismo. Outros tecidos, além do fígado, eliminam a amônia ou grupamina, convertendo o glutamato em glutamina, ao invés de alanina. E essa glutamina, então, vai para o sangue e vai para o fígado. Então, nós temos dois principais aminoácidos que podemos considerar como transportadores sanguíneos do nitrogênio do catabolismo tecidual. E esses dois aminoácidos vão para o fígado. Quais são eles? Glutamina e alanina. Aqui está a molécula de glutamato. Ele é um aminoácido ácido e a glutamina é um aminoácido básico. O glutamato, ao receber o grupamento amino, vira glutamina. Logo, no fígado, nós temos três principais aminoácidos que participam do catabolismo: o glutamato, a alanina e a glutamina. Lembrando que a alanina e glutamina vão chegar no fígado trazendo o excesso de nitrogênio dos tecidos extrahepáticos, e o glutamato vai pegar esse nitrogênio e entregar para o ciclo da ureia. O ciclo da ureia ocorre na matriz mitocondrial e pode iniciar com glutamato, mas também com a glutamina. O glutamato vai liberar amônia e essa amônia vai ser carboxilada com gasto de 2 ATPs. E essa amônia, então, vai continuar reações cíclicas, formando um aminoácido não proteico chamado de citrulina.
esta citrulina vai para o citosol, gastando ATP e formando arginosuccinato. O arginosuccinato forma arginina, liberando fumarato, e a arginina se transforma em ornitina, que é um aminoácido não proteico, liberando a ureia. Observem que a ureia possui 2 grupamentos amina e um grupamento cetona. Essa ureia, então, vai para o sangue e vai posteriormente para os rins. Logo, o ciclo da ureia, uma parte ocorre na matriz mitocondrial, outra parte ocorre no citosol. Ele gasta energia, ou seja, para excretar nitrogênio, o corpo gasta energia, e o objetivo é transportar o grupo amina, que veio do metabolismo do corpo, para a molécula de ureia. Resumidamente, a proteína é hidrolisada em aminoácidos nos tecidos. Esses aminoácidos que vão ser catabolizados, eles são metabolizados da seguinte forma. Eles perdem o grupo amônia através de transaminases, e esse grupo amônia é transformado em ureia e essa ureia é excretada. O que sobrou nós chamamos de esqueleto carbônico. Esse esqueleto carbônico, então, entra no metabolismo, que pode formar ATP ou glicose. O anabolismo dos aminoácidos faz parte também do metabolismo nitrogenado. A função é a formação dos blocos de construção das proteínas. Relembrando que a síntese de aminoácidos é diferente da síntese proteica, que é dada pela transcrição do DNA. Para ocorrer a síntese proteica, primeiro precisamos ter os aminoácidos nas proporções necessárias para a síntese proteica, lembrando da estrutura primária. Número de cada aminoácido na sua proporção correta para poder sintetizar uma proteína. Logo, a síntese de aminoácidos dentro da célula é uma etapa anterior para a síntese proteica. As bactérias e os vegetais conseguem sintetizar todos os 20 aminoácidos proteicos. Os mamíferos, os animais superiores de um modo geral, eles sintetizam em torno de 10. De onde vêm os aminoácidos no planeta? Relembrem da fixação de nitrogênio. Então, de onde apareceu a primeira molécula nitrogenada? Dentro das bactérias, que conseguem fixar o nitrogênio e inserir o nitrogênio nos aminoácidos que elas sintetizam, e o mesmo acontece nas plantas. Já os animais consomem na sua dieta os compostos nitrogenados, em sua grande maioria, os aminoácidos. Relembrando a estrutura básica dos aminoácidos, que eles são compostos de um esqueleto carbônico e um grupo amino, ou um grupamento amino. Os aminoácidos, então, eles possuem esse grupamento amina no carbono alfa, ou alguns aminoácidos básicos ainda possuem grupamento amina no radical. E de onde vem, vamos supor que eu quero sintetizar o glutamato, de onde vem esse grupamento amina? Para a glutamina, de onde vem esse grupamento amina e de onde vem esse outro grupamento amina? Nesse metabolismo, é um metabolismo muito importante para o cérebro, que é rico da enzima glutamina sintetase. Então existe a síntese do glutamato
através da enzima glutamato desidrogenase, e a glutamina sintetase, ela gasta ATP e sintetiza glutamato utilizando a amônia. Então, nesses dois exemplos, nós temos a amônia livre. A amônia é tóxica, porém ela aparece em alguns tecidos. Por isso que esse sistema de enzimas, essas duas enzimas, elas são muito importantes para a retirada da amônia. O cérebro é muito suscetível à passagem de amônia pela barreira hematoencefálica. A amônia é tóxica, então esse é um mecanismo de defesa. Nesse mecanismo de defesa, existe a síntese do glutamato e da glutamina a partir da amônia livre. No metabolismo nitrogenado, tanto no catabolismo quanto no anabolismo, o glutamato é muito importante e ele se origina a partir do alfa-cetoglutarato e a glutamina a partir do glutamato. No caso que nós vemos agora, ocorreu uma reação de aminação. No catabolismo, nós vimos transaminação. Como eu disse, isso é importante porque a amônia livre ela é tóxica. Então, ela é incorporada na glutamina, que então vai para o sangue. A glutamina representa 50% dos aminoácidos circulantes, porque ela é o aminoácido escolhido pela maioria dos tecidos como transportador de nitrogênio. E como ocorre a síntese de aminoácidos? Tanto no anabolismo quanto no catabolismo, o glutamato é a molécula escolhida pelo corpo para doar amina na síntese de aminoácido. E essa síntese ocorre através das transaminases, através da transaminação. Em outras palavras, as reações de quebra de catabolismo e anabolismo são realizadas pelas mesmas enzimas. Só que dessa vez nós queremos sintetizar um aminoácido novo. No catabolismo, nós pegamos o aminoácido e tiramos o grupo amina dele, formando o glutamato. Agora nós começaremos com o glutamato para formar um aminoácido novo. Lembrando que as reações são as mesmas reações de transaminação e a vitamina B6 é a coenzima principal. De um modo geral, o glutamato, que possui o grupo amina, vai reagir com o alfa-cetoácido, produzindo o alfa-cetoácido correspondente, que nós já sabemos que é o alfa-cetoglutarato, e um novo aminoácido. As reações de transaminação exercem um papel central tanto no anabolismo quanto no catabolismo de aminoácidos. Ela faz a interconversão de aminoácidos em alfa-cetoácidos, como o piruvato. O oxaloacetato, que é um ácido dicarboxílico, mas também é um alfa-cetoácido. E essa interconversão é a ponte entre o metabolismo nitrogenado e o metabolismo de carboidratos. Então vamos dar um exemplo da síntese de um aminoácido. Eu começo com o glutamato, que nós já vimos como ele é formado. Ele pode ter vindo do catabolismo, por exemplo, ou ele pode ter vindo de um outro metabolismo. O glutamato vai doar o grupo amina para um alfa-cetoácido. O glutamato, então, vai virar alfa-cetoglutarato e este alfa-cetoácido vai virar um seu aminoácido correspondente. Por exemplo, se esse alfa-cetoácido for o piruvato, nessa reação vai sintetizar a alanina. A enzima e a coenzima são os mesmos do catabolismo. De onde vem o esqueleto carbônico para a síntese de aminoácidos? Como nós falamos, a glutamina e
a alanina vão chegar no sangue, vão ir para o sangue e chegar no fígado. E no fígado, elas vão doar este grupamento amina. Este grupamento amina, então, no fígado, ele pode ser doado para algumas moléculas que, ao serem transaminadas, se transformam em novos aminoácidos. E uma vez que esses novos aminoácidos são transformados, a síntese dos outros aminoácidos pode ocorrer por outras reações, que nós vamos ver mais adiante. O alfa-cetoglutarato e o oxaloacetato, por exemplo, são alfa-cetoácidos que, ao receber grupamento amina, se transformam em aminoácidos específicos. O alfa-cetoglutarato se transforma em glutamato. Vamos supor que o corpo queira sintetizar arginina. O glutamato, então, vai sofrer outras reações para a síntese da arginina. O glutamato pode ser transaminado, receber um novo grupamento amina e formar glutamina. O oxalacetato pode ser transaminado, receber um grupamento amina e formar aspartato. O aspartato pode sofrer um outro metabolismo, que pode até ser um metabolismo muito complexo, para a síntese de metionina. De um modo geral, o esqueleto carbônico ele é originário de intermediário da oxidação de lipídios e carboidratos, com a exceção da tirosina. E nós podemos separar em 6 famílias, nós podemos separar em famílias a síntese de aminoácidos, de acordo com seu precursor. A primeira família ela é originária do par alfa-cetoglutarato-glutamato. Lembrando que o alfa-cetoglutarato é um alfa-cetoácido e o glutamato é o aminoácido sintetizado por uma reação de transaminação. Então, nesta família, ocorre a síntese do glutamato, da glutamina, da prolina e da arginina. Esta reação é de transaminação. Esta reação na síntese de glutamina pode ser de transaminação, porém as outras reações podem ser 1, 2, 10 reações diferentes, que não envolvem transaminação. A outra família é do par oxaloacetato-aspartato, da qual o aspartato pode então sintetizar outros aminoácidos. A terceira família é a da serina, a quarta família do piruvato, a quinta da histidina e a última família dos aminoácidos aromáticos. De um modo geral, são essas 6 famílias. E apenas essas 3 famílias que nós vamos ver que são originárias da doação de grupamina do glutamato para ou alfa-cetoácido, ou piruvato, ou oxalacetato, formando outro glutamato, ou alanina, ou aspartato. Relembrando que quem vai doar amônia para essa síntese é sempre o glutamato. Ele foi a molécula escolhida pelo metabolismo para retirar grupamento amina no catabolismo e doar grupamentos amina no anabolismo. As vias de síntese são similares à via de degradação. O alfa-cetoglutarato vai formar estes grupos de aminoácidos, o oxalacetato esses outros grupos de aminoácidos. Após a montagem desses primeiros aminoácidos que nós identificamos nas famílias, outros aminoácidos são sintetizados de acordo com a sua necessidade. A necessidade de um aminoácido que vai regular o seu metabolismo de síntese. As reações podem ser simples, apenas uma reação, por exemplo, a serina virando glicina. Normalmente as reações elas
retiram ou inserem carbonos, ou as reações podem ser complexas. Por exemplo, o aspartato, que veio da família do oxalacetato, pode sintetizar metionina através de 1, 2, 3, 4, 5, 6 reações, treonina, lisina. É um metabolismo que pode até ser complexo, mas observem duas coisas: utilização de agentes redutores, energia, e quebra de ATP. Como é controlada essa via? Algumas dessas enzimas são regulatórias e o aminoácido final regula partes de sua própria via. Essas vias metabólicas podem ser muito complexas e nós não vamos entrar em detalhes. Então, falando de regulação, a pergunta é: quem controla esses aminoácidos? Como é que o corpo regula essa sua síntese para que eles não sejam sintetizados em excesso? Os próprios aminoácidos, eles funcionam como inibidores alostéricos de algumas enzimas em diferentes etapas da sua síntese. Por exemplo, a isoleucina inibe a conversão da treonina em alfa-cetobutirato, que seria a primeira reação a partir da treonina para a síntese de isoleucina. Assim, a síntese de treonina não é comprometida caso não necessite sintetizar isoleucina. Aqui um outro exemplo da glutamina, que pode inibir a sua síntese a partir do glutamato. Existem também outras, nesse caso específico, outras moléculas alostéricas, como moduladores negativos. E uma regulação que nós chamamos de multiplicidade enzimática. Os aminoácidos podem inibir pontos diferentes de um metabolismo que pode até ser complexo. Por exemplo, a isoleucina pode inibir lá no início, quando o aspartato ele reage na primeira reação, como pode inibir numa reação mais próxima. Essa reação do aspartato também pode ser inibida pela lisina. A metionina inibe a sua síntese, a treonina pode inibir 3 locais diferentes. Resumidamente, é uma inibição alostérica em etapas diferentes. O metabolismo de aminoácidos ele é uma parte do metabolismo nitrogenado. Existem outras moléculas nitrogenadas que não vão ser abordadas aqui e que o nitrogênio dessas moléculas para sua síntese são provenientes de aminoácidos.